Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais um vídeo, né? Hoje nós vamos falar de quadriláteros, que foi a pesquisa que eu pedi que vocês fizessem na aula de sexta-feira, né? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa para mim sobre quadriláteros, o que eles são e como eles são classificados, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, quadriláteros. O que são quadriláteros? Quadriláteros vão ser polígonos, certo? Ó, quadriláteros. Polígonos formados por 4 lados. Ok? Pronto, essa é a teoria, essa é a ideia mais simples. Porém, certo? Uma ideia mais matemática seria o quê? Quadrilátero seria o polígono formado por 4 segmentos, certo? De reta. Isso seria a ideia mais correta do conceito de quadriláteros, tá ok? Então, nós temos aqui, ó. Os quadriláteros, eles vão ser divididos em dois grupos. Nós vamos ter um grupo que serão os paralelogramos e um grupo que serão os trapézios. Os paralelogramos, o que é que vai caracterizar o paralelogramo, tá certo? O paralelogramo será caracterizado que ele vai ter dois pares de lados. O paralelogramo, como eu estava falando, ele tem dois pares de lados, o que, ó, a palavrinha mágica aqui, ó, paralelos. Ele vai ter dois pares de lados paralelos. Geralmente, os paralelogramos, certo? Eles vão ter assim, ó, um lado, ó, esses dois segmentos de reta serão paralelos, ou essas duas retas, bem como essas duas. Por isso que eu vou dizer que eles vai ter, certo, dois pares de lados paralelos. Claro que nesse meu desenho ficou desproporcional, ficou torto, eles não serão. Mas o conceito matemático é esse: paralelogramos, dois pares de lados paralelos, que não se cruzam, ou não tem pontos em comum. Tá ok? O paralelogramo, ele vai se dividir, certo? Então, nós temos quadriláteros, que são divididos em paralelogramo, que por sua vez se divide em paralelogramo, retângulo, o quadrado e o losango. O paralelogramo, o que é que vai caracterizar o paralelogramo, certo? Ele vai ter, ó, dois pares de lados paralelos, tá ok? Paralelos. E ele vai ter, ó, os ângulos opostos iguais, certo? Eles vai ter os ângulos opostos congruentes, tá ok? Isso seria o paralelogramo. Ok, então o paralelogramo, ele vai ter os ângulos opostos, certo? Eles serão congruentes, tá ok? Isso do paralelogramo. Claro que existem outras propriedades que nós não vamos adentrar agora. O outro tipo de paralelogramo é o retângulo. O que é que vai caracterizar o retângulo? Esse aqui é o paralelogramo. Esse aqui é o retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um tipo de quadrilátero, que por sua vez é um tipo de paralelogramo, que será caracterizado por possuir 4 ângulos retos. Por isso que ele vai ter esse nome, retângulo. Ele vai ter os 4 ângulos internos retos. E os lados opostos dele serão congruentes, certo? Vão ser igual, vão ter a mesma medida, o retângulo. Um outro tipo de quadrilátero, paralelogramo, é o quadrado. O quadrado, o que é que ele é? O quadrado, ele tem 4 ângulos retos e além dele possuir os 4 ângulos retos, ele terá os 4 lados com a mesma medida. Então, quadrado, 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. Um outro tipo de quadrilátero, que também é o tipo de paralelogramo, é o trapézio. O trapézio, ele vai ter os ângulos opostos congruentes com a mesma medida e os 4 lados com a mesma medida também. Esse aqui é o losango. Magno, eu não conheço o losango. É só olhar para a bandeira nacional e ver aquela figura amarela. Aquela figura lá é um losango. Então, os paralelogramos se classificam, se dividem em paralelogramo, retângulo, quadrado e losango. Tá ok? Um outro grupo de quadriláteros
são os trapézios, certo? O que são os trapézios? Enquanto os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos, os trapézios têm apenas um par de lado, certo? Paralelo. Apenas um par de lado paralelo, tá ok? Exemplo, nós temos aqui, ó, o trapézio. Ó, apenas esses dois lados aqui são paralelos. Apenas esses dois lados aqui são paralelos. Magno, esses dois aqui são. Se eu continuar desenhando essa figura, vai chegar um determinado ponto que elas vão se encontrar. Que essas duas retas, certo, vão se cruzar. Então, esses lados aqui não são paralelos. O trapézio, ele vai se dividir em dois grupos também. Nós vamos ter os trapézios retângulo, certo? E nós vamos ter os trapézios isósceles. Na pesquisa de vocês, eu vi que vocês fizeram. O trapézio retângulo, o que é que vai caracterizar ele? Ele vai ter a sua altura, esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de altura, ela vai ser perpendicular à base. Com esse processo, como essa altura, certo?